Esse pastor aqui, eu fiz um vídeo num dia, esse pastor falando, ele fazia parte da Lagoinha, né, Batista Lagoinha, a igreja do André Valadão, né, cujo André Valadão é o dono do CNPJ, ou herdou do pai, né, do Márcio Valadão. Aí, ele era um pastor muito famoso, dava muito engajamento e muita audiência. Trazia muitos recursos para a igreja. Uma igreja hoje deve ser bilionária, né? Sede no mundo todo. E ele saiu. Quando ele saiu, eu falei assim, esse cara, ele estava fazendo um estágio na Batista Lagoinha, que é uma igreja péssima pro reino de Deus, não serve de nada, não agrega nada, que dali é uma empresa literalmente. E quando ele tava lá, eu falei no vídeo, eu não sei se eu vou botar o vídeo aqui, ele tá fazendo um estágio ali, ele tá aprendendo como funciona, que ele vai abrir a dele e vai virar uma concorrência. Nisso a igreja católica tem razão. Isso aí eu tiro o chapéu com ela. Aí, hoje, foi anunciado aqui, ó. Pastor André confirma a data de inauguração de sua nova igreja, o Celeiro. Tem como levar o cristianismo a sério nesse país? Primeiro, que eles não pregam o evangelho verdadeiro. Segundo, que eles veem você, cristão, como um cifrão. Você nada mais é do que um produto na mão desses caras. E pasmem o que eu vou falar. A igreja desse cara vai ter tanto sucesso quanto a Batista Lagoinha, porque o brasileiro, ele é doutrinado a amar, a gostar, a respeitar, a se encurvar para políticos corruptos e falsos pastores. Você acha mesmo que um cara fazendo muito sucesso dentro de um sistema, uma pirâmide religiosa, ele está trazendo milhões em recursos, trazendo fama. Você acha mesmo que ele iria deixar isso passar? Ele pensando, imagina eu faço parte da Lagoinha. Aí eu sou famoso, ele é tão famoso quanto o André Valadão, ou mais, tá? Famoso igual o André Valadão, né? Rico, trazendo dinheiro. Vou fazer, mas por que se eu sou a cara desse templo, dessa igreja, as pessoas me amam, né? Confia em mim. Por que eu vou trazer recurso, enriquecer a Lagoinha, enriquecer o André, se eu posso fazer isso por mim? Aí você acha que ele vai fazer por ele? Pelo André? Ele não vai. Porque se ele pode se enriquecer, ficar famoso, multimilionário, andar com Ferrari igual o André faz lá nos Estados Unidos, por que ele vai fazer isso pro André se ele pode fazer para ele? Porque até então, hoje, no Brasil, qualquer um, se eu quiser abrir uma igreja, eu abro. Se eu tiver relevância, se eu tiver muita relevância, eu fico milionário da noite pro dia. Porque as pessoas, o brasileiro, como ele não lê a palavra de Deus, ele não consegue, e quando leem, não consegue, o diabo, como a Bíblia fala, né? Ali em 2 Coríntios 3, Satanás, ele cegou o entendimento das pessoas. E o maior beneficiário disso tudo é o diabo. Que eu sempre falei, o diabo ele está por trás de todas as religiões, inclusive da sua. Todas. Todas. As que se diz ser cristã, as que se diz ser esotérica, as que diz ser umbanda, quimbanda, espírita, falou que é uma religião, o diabo está por trás. Ou você acha mesmo que Jesus morreu e ressuscitou para fundar uma religião ou para chancelar alguma religião? Lembrando que o cristianismo foi inventado por Constantino, tá? A nossa Bíblia ela foi toda adulterada para dar bases em heresias inventadas pelos cristãos lá da antiguidade, da Igreja Católica, no ano de 325. Então foi introduzido várias heresias
E no final eles tiveram a audácia de escrever assim: ai daquele que colocar ou retirar alguma dessas profecias. Porque todos os... Vou ler para você aqui, ó. O último versículo da Bíblia, de Apocalipse. Ó. No penúltimo, né? Diz assim, ó. Apocalipse, tô com a Bíblia aberta. 22, 20 diz assim: aquele que testifica estas coisas diz certamente... Não é aqui não. É no 18 em diante. Porque não, tô meio gripado. Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre eles as pragas que estão escritas nesse livro. E se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará da sua parte da árvore da vida e da cidade santa que está escrita neste livro. Você está entendendo? Eles tiveram a audácia, mesmo praticando tudo aquilo que está escrito para não fazer, eles fizeram, escreveram isso no livro. Você está entendendo? Isso, por exemplo, de sair de uma igreja, abrir outra, sair, abrir outra, já contradiz o que está escrito ali. Então, infelizmente, está surgindo aí mais uma religião pseudo-cristã. Vai fazer sucesso, tá vendo? Carinha bonitinha, né, cabelinho branquinho, cabelinho lisinho, né, conversa bem, bem vestido, roupa cara, relógio caro aqui, bem, sabe, cara, isso é proposital, para chamar a atenção de você, para chamar, é para você se sentir confortável, é para você se sentir, para você se ver nesse cara. É como se você fosse para um templo, tô falando dos homens, e visse assim: nossa, é isso, agradável aos meus olhos, é isso que eu quero ser. E nisso a igreja de Cristo vai afundando, ninguém prega o evangelho, cristãos na África sendo degolados, os muçulmanos fecham as igrejas com os membros lá dentro taca fogo. E a gente enriquecendo, pessoas se enriquecendo, achando que está pregando ou fazendo a obra de Deus. Por incrível que pareça, tem pessoas que acham que está fazendo a obra de Deus quando pega 10% do seu salário e dá para um pastor que já é multimilionário. Eles acham que está fazendo a obra de Deus. Eles acham que no templo religioso, uma vez por semana, ficar lá 2 horas sentado à bunda, ouvindo um monte de mentiras, em nome de Deus, está fazendo a obra de Deus. Por incrível que pareça, pessoas pensam assim. Pessoas ignorantes, leigas. Agora eu vou puxar a sardinha pro meu lado um pouquinho, né? Como diz Paulo, não vou me gloriar. Mas já me gloriando, né? Existe um canal aí, que talvez não seja o meu, pregando como os apóstolos, que tem o nome Anderson Angeletti. É um canal que prega a verdade. Que prega um evangelho como os apóstolos pregavam. Que pregam a doutrina 100% bíblica. E quando ele vai fazer uma conjectura ou vai trazer elementos fora da Bíblia, ele fala a verdade. Porque o homem de Deus, ele é respaldado pela palavra de Deus. Se eu falar 1 centímetro fora do que não está escrito, a minha obrigação é te avisar. Isso aqui é conjectura. Isso aqui é o que eu acho. É o que a Bíblia dá a entender. Tá certo? Gostaria de convidar a se inscrever nesse canal a qual eu falei. Porque aqui você vai conhecer a verdade. Da mesma forma que a igreja primitiva pregava, é o que eu prego. Eu não tenho uma religião por trás de mim me impulsionando a falar aquilo que convém para essa religião. Não. Eu estou aqui em nome de Jesus. Não em nome de um templo religioso.